Bom dia. Aqui nós estamos para ouvir a palavra do Senhor, ouvir a direção que Ele tem para a minha vida e para a sua vida em mais esse dia. Pai, abra o nosso entendimento, fala conosco, porque sabemos que será através desta palavra que nós venceremos, Pai, mais um dia na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Hebreus. O capítulo é o 11 e o versículo é o 14. Ele diz assim: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Aqui ele diz que há algo a qual algumas pessoas buscam, que isso mostra claramente que essa pessoa ela está buscando a pátria dela. Eu vejo muita gente dizer, né, minha pátria, meu Brasil, né? E eu digo para você que essa não é a minha pátria, esse não é o meu Brasil, porque se eu disser que esse Brasil ele é meu, que essa pátria é minha, eu estou dizendo que eu sou morador eterno aqui dessa terra. E eu não sou. Eu e você, nós não somos moradores eternos dessa terra. A nossa morada é no céu. A morada a qual Jesus ele está preparando para mim e para você. Que ele já disse para nós que na casa do Pai há muitas moradas. E ele está preparando a minha e a sua lá. E a gente já sabe que quando nós chegarmos na nossa morada, na nossa pátria, que é eterna, lá as nossas obras elas vão fazer muita diferença, né? Então, o que Deus quer falar para mim e para você nessa manhã é que Ele quer que nós entendamos que essa pátria a qual nós vivemos, nós estamos de passagem nela. Nós precisamos entender isso e nós precisamos confessar isso. Porque quando eu digo que essa pátria aqui, ela não me pertence, as pessoas vão dizer, do que ela está falando, que elas não vão entender, porque a princípio, quando a gente lê aqui, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma outra pátria. As pessoas não vão entender. Tem coisas que não é mesmo para as pessoas entenderem, porque elas não querem abrir o entendimento. E esse é o entendimento espiritual. Porque só quem fala espiritualmente vai entender que a pátria dela não é aqui e que nós estamos aqui somente de passagem. Entenda, eu vou dar uma definição para você de pátria. Diz assim: país em que se nasce e a qual se pertence como cidadão. Eu e você, nós somos cidadão celestial. O nosso corpo pertence a esse mundo, mas a nossa alma não. E ela é eterna. O corpo não é eterno, assim como a terra também não é eterna. Tudo isso aqui é ilusão. Perceba que isso aqui é ilusão, por quê? Porque tudo vai ser destruído. E aquilo que é de Deus é eterno. Olha, eu digo uma coisa para você. Quando Deus ele te dá algo, ele não toma nunca mais. Tudo que ele dá para você é eterno. Porque as coisas de Deus é da nossa pátria eterna, da nossa pátria celestial. Então perceba, você já ouviu aquela frase, alguém dizer, minha pátria amada, né? Tá até no hino nacional, né? Pois é, a minha pátria amada, a sua pátria amada tem que ser a pátria celestial. E eu e você, nós precisamos entender isso, por quê? Porque quando eu e você, nós entendemos que a nossa pátria ela é lá no céu,
Nós não vamos deixar a ansiedade entrar no nosso coração. E a gente observa que o nosso país, né, aqui, este país a qual nós estamos vivendo, que é a Terra, os seres humanos eles andam agitados, nervosos, imperceptíveis das coisas visíveis e ansiosos. Nossa, que triste. Muito triste, porque é tudo aquilo que Deus não quer que eu e você sejamos. Sabe? Ansiosos, nervosos, imperceptíveis. Deus não quer que nós sejamos nada disso. Mas perceba que o ser humano, por ele pronunciar essa palavra que a pátria a qual ele vive é a pátria dele, é a pátria que ele ama. Quando eu digo minha pátria amada, eu estou dizendo que eu amo essa terra. Eu estou dizendo que eu amo tudo que existe nessa terra. Eu, Eliene, não amo essa terra. Eu, Eliene, não amo as coisas que existem nessa terra. Porque tudo isso é coisas para que a cobiça cresça dentro do nosso coração, para que nós tomemos o caminho errado. É o caminho da impercepção, o caminho da incompatibilidade, o caminho da ansiedade, o caminho da agitação, e tudo isso traz problemas e consequências para a nossa vida. Deus ele nos fez para um tempo oportuno. Né? O que seria esse tempo oportuno? Né? Um momento a qual tudo que a gente precisa virá. Né? Vamos ler aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, aqui no versículo 11. Olha o que diz aqui para nós, 3:11. No 3:11 diz assim, ó, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Perceba que quando ele diz tudo fez formoso em seu tempo. Entenda que nós entendemos tudo Deus fez lindo, formoso, maravilhoso. Porque tudo que Deus faz é assim, lindo, perfeito e maravilhoso. A imperfeição vem do ser humano. Mas quando Deus fez o ser humano, perceba que quando você vê a criação, quando você estuda dentro dos órgãos do ser humano, você fala, nossa, mas que lindo, né? Que perfeição, como que pode uma coisa tão linda dessa? O ser humano é lindo, é perfeito. Aí, a partir do momento das escolhas dele, aí a gente já entra num outro critério que nós não vamos falar hoje. Mas perceba que ele tudo fez em formoso e em tempo. E em seu tempo. Perceba, para a minha vida, para a sua vida, sabe? Para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente precisa, aquilo é lindo. E Deus, ele já nos deu. Mas perceba, não é agora. Não é hoje, não é neste momento, não é a hora que eu quero. É no tempo dele. Porque ele sabe qual que é o tempo, eu e você não sabemos. Mas nós estamos deixando a agitação, a ansiedade, a incompatibilidade tomar conta da nossa vida de tal forma que nós queremos acelerar o processo. Aí ele continua e diz assim, ó, também pôs o mundo no coração deles. Sabe? No centro do tempo está o coração de Deus. Perceba, no centro do tempo está o coração de Deus. E qual de nós estamos conseguindo alcançar o centro desse tempo? Para que eu e você consiga alcançar o centro desse tempo, nós precisamos ter muita paciência. Não andar em ansiedade. Saber esperar o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós estamos conseguindo fazer isso.
Eu tenho um hábito de observar os seres humanos, nós, a espécie humana, enquanto estamos peregrinando nesse mundo. E eu percebo, sabe? As pessoas, elas passam numa coisa aqui e elas não conseguem ver, sabe, aqui do seu lado, o que elas estão procurando. Eu passei por isso ontem, sabe? Eu fui procurar um local e eu passei na frente desse local 3 vezes e eu não vi. Nossa! Quando eu disse, Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais andar, eu não vou mais fazer. Eu precisava fazer. E aí, quando eu disse para Deus que eu não estava suportando mais andar, procurar, que eu ia embora, aí Deus mandou um anjo e disse assim, senhora, olha, a senhora vai atravessar ali, tá vendo ali? É bem ali no meio. Nossa, que vergonha! Que vergonha quando eu falei, meu pai, tão grande o local, o lugar. Nossa, eu caí em si. Deus me fez entender. Você está vendo o tamanho da ansiedade que anda as pessoas? Que você está. Quando nós estamos em ansiedade, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e a ansiedade toma conta de uma tal forma que a gente não vê o óbvio. Está ali na nossa cara o que a gente está procurando. Não, a gente não consegue enxergar por causa da ansiedade, da agitação, porque a gente quer fazer logo, a gente quer conseguir logo. Nós precisamos entender. Deus, ele colocou o coração dele no centro do tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. A dinâmica do céu é diferente da nossa. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, colocar na mão dele e não querer fazer. Ficar só perguntando para ele o que nós temos que fazer. Sabemos que somos falhos. Sabemos que a ansiedade está tentando dominar a nossa vida. A agitação do mundo, do trabalho, ela tem tentado dominar a nossa vida. E nós precisamos abrir os nossos olhos para tomar as rédeas da nossa vida. Para dizer, não, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Perguntando para Deus o que Ele quer que eu faça. Nós não vamos deixar de fazer. Entenda, nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer segundo o que Deus está dizendo. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele sabe. Porque Ele sabe do presente, do passado, do futuro, Ele sabe de tudo. Entenda que quando eu e você, nós aceitamos a Jesus, aceitamos viver a vida de Cristo, aceitamos a nossa pátria, que ela é celestial e eterna no céu. E você precisamos entender que nós estamos dizendo sim ao tempo de Deus. Nós não podemos abreviar isso, precisamos pedir a cada dia para Deus, para que Ele nos dê força, porque somos seres humanos. Ele pede para que sejamos perfeitos. Mas o perfeito é o que Ele faz e não o que nós fazemos. Nós precisamos caminhar para a perfeição, mas nós não somos perfeitos, Ele sabe disso. Então, por isso que todos os dias nós precisamos pedir a orientação dEle, para que Ele nos conduza sempre com Jesus em perfeição. E Ele sempre lembra para a gente, se você cair, pede perdão, se levanta. Como dizem, as pessoas sacodem a poeira e continuam em frente. Eu digo para você que todos nós, seres humanos, estamos deixando a agitação e a ansiedade tomar conta da nossa vida. É por isso que nós não estamos conseguindo encontrar o tempo de Deus e o coração de Deus no centro desse tempo. Porque nós estamos querendo fazer aquilo que é para Deus fazer na nossa vida. Perceba qual é a definição de tempo. É a duração relativa. Entenda que relativo é algo que ainda não está, que você não está vivendo, eu não estou vivendo. Duração relativa das coisas que cria no ser humano. O ser humano,
a ideia de presente. A ideia de presente, passado e futuro, ou seja, a duração relativa das coisas que cria no ser humano, a ideia de presente, passado e futuro. Perceba que é uma ideia relativa. O ser humano ele não tem certeza. Entenda? A certeza ela é de Deus. O ser humano é falho, ele é errante. Por quê? Porque o tempo do ser humano para o ser humano ela é relativa. Só que isso é para o ser humano. Entenda que o tempo de Deus é diferente. Só que nós estamos colocando uma percepção, nós estamos criando uma percepção de tempo de presente, passado e futuro, a qual essa percepção tem atrapalhado da gente encontrar o melhor, o maravilhoso que Deus tem para mim e para você, que está no centro do tempo dele. Enquanto eu e você estivermos com ansiedade, com agitação, deixando os afazeres do mundo tomar conta do nosso tempo, ao invés de nós pensarmos na nossa pátria, que é celestial, que é lá do céu, enquanto nós estivermos com o nosso pensamento errado, nós não vamos alcançar o melhor de Deus, o maravilhoso que Deus tem para mim e para você. E é por isso que nessa manhã nós estamos aqui, né? Pedindo para Deus nos dar a orientação, pedindo para Deus nos conduzir no tempo dele. Porque o nosso tempo é falha. O nosso tempo é relativo. Pode ser e também pode não ser. Porque nós somos limitados, imperfeitos. Mas Deus é perfeito e tudo que Ele faz é maravilhoso. E eu e você, nós precisamos entender que no tempo dele, lá no centro do tempo dele está o melhor, o maravilhoso. E esse é meu e seu. Só que nós só vamos conseguir alcançar quando nós tirarmos a agitação e a ansiedade do nosso coração. Não acho que isso é fácil, não é. O processo para se tirar a ansiedade, para se tirar a agitação, ele é um processo bem denso, doloroso. Muitas vezes a gente precisa voltar lá naquelas coisas que magoaram. Muitas vezes a gente precisa voltar lá naquelas coisas a qual deixaram marcas que nós não gostamos, que nós não gostamos de sentir, que nós não gostamos de lembrar. Mas você já ouviu alguém dizer aquela frase, um amor só é curado com outro amor? Pois é, uma dor, ela só é curada com uma outra dor. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente foge de alguma dor, de algo que acontece na nossa vida. Mas eu digo para você, aquela dor só vai sumir, ela só vai passar. Aquele problema, ele só vai ser resolvido quando você voltar lá. E quando a gente volta lá para resolver, nossa, dói. Dói muito. Mas entenda que aquela dor, aquele sofrimento a qual você vai passar para resolver, depois você vai continuar. E aquilo vai passar. Porque a palavra de Deus diz que tudo nessa vida passa. A única coisa que é permanente é a palavra de Deus. E nós precisamos crer nisso. Porque nós temos que viver pela fé. Para nós chamarmos à existência a vida eterna que nós temos, que é a nossa pátria verdadeira. Então entenda que a cura de uma dor, ela vai vir através de uma dor. Nós vamos ter que voltar aonde há algo na nossa vida, a qual nos faz sofrer, a qual nos faz chorar, resolver aquilo para dar continuidade na nossa vida. Sabe? Eu percebo que a gente fala muito da palavra amor, amor, amor.
Mas amar quem a gente conhece, falar, orar pelos que a gente conhece é tão fácil. E orar por aqueles que nos perseguem, perdoar aqueles que nos magoou, dar um abraço, né, naquela pessoa que fez tanta fofoca acerca do nosso ser, da nossa pessoa, né, enquanto peregrino nessa terra. É difícil, né? Eu sei. E dói quando você tem que fazer isso. Principalmente quando você sabe que você foi injustiçado. Mas entenda que muitas vezes o nosso tempo, nós ainda não conseguimos encontrar o melhor de Deus no coração do tempo, porque nós estamos correndo e deixando muitas coisas para trás sem ser resolvidas. E esse tempo a qual nós ainda não chegamos lá para adquirir o melhor de Deus para a nossa vida, é porque ainda tem muita coisa para que nós possamos resolver. Porque essas coisas a qual nós precisamos resolver, elas nos tragam uma alegria eterna. Porque a partir do momento que eu tiver dentro do meu coração algo para pensar acerca do passado, o meu futuro não vai ser feliz. Enquanto eu estiver pensando no que aconteceu ontem, me remoendo, no que aconteceu ano passado, mês passado, 10 anos atrás, enquanto eu estiver me remoendo com aquilo, o meu futuro não vai ser maravilhoso. Eu não vou conseguir ver, sabe? Porque aqueles pensamentos, eles vão bloquear. Eu estava atrasada, sabe? Muito atrasada para chegar, porque eu estava há muito tempo já à procura dessa clínica, eu não conseguia achar a clínica. Em pensar que a clínica estava ali na minha frente, nossa. Depois mais de 1 hora que eu fui encontrar. Olha o tanto que chegou a ansiedade, o nervosismo, a agitação dentro deste coração que não me deixou ver o lugar. Todos nós estamos propícios a fatos como esse. Mas nós precisamos pegar a orientação com Deus, pedir para Ele, abrir o nosso entendimento, para que isso não ocorra novamente. Tem o risco de ocorrer? Tem. A partir do momento que tem um risco de eu ficar agitada, acelerada, ansiosa, tem um risco. É por isso que todos os dias eu preciso estar pacífica na palavra, junto com Cristo, de mãos dadas com Ele. Porque Ele fala que Ele é a própria paz, a própria paciência, a humilhação, a humildade, perdão. Ele é tudo isso. Sabe? E quando eu e você, nós estamos de mão dada com Ele, a probabilidade nossa de conseguir chegar nesse tempo, nesse centro onde está o coração de Deus com todas as maravilhas para nós, a probabilidade é certa. Então entenda que o que Deus quer de mim e de você hoje é que eu e você entendemos que o tempo que nós criamos na nossa mente aqui nessa terra é diferente do tempo da nossa pátria que é eterna. Nós precisamos saber esperar. Precisamos saber esperar o tempo de Deus na nossa vida. E aí nós vamos encontrar o melhor. Porque na ansiedade nós vamos tomar decisões erradas, fazer coisas erradas. Não? Que nós não façamos isso. Que nós esperemos para encontrar no centro do tempo de Deus o que é mais que maravilhoso para mim e para você. E que é eterno. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço. Muito obrigada, Senhor. Obrigado por essas palavras, Senhor. Porque eu consigo entender que eu vou precisar tirar toda a ansiedade de dentro do meu coração. Aonde a ansiedade estiver tentando entrar, eu vou paralisá-la em nome de Jesus. Porque ela não pode ter domínio na minha vida. E ela não vai ter domínio na minha vida.
Oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por abrir os meus olhos e me mostrar onde eu preciso melhorar. Que cada um assim entenda e o faça, porque eu quero viver, Pai, no tempo do Senhor, as maravilhas eternas que o Senhor tem para mim. No nome de Jesus. Amém?